Juízes 4, versículos 12 e 13, diz assim: E anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abindonão, tinha subido ao monte Tabor. E Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete dos gentios até o ribeiro de Quizon. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 46, só o verso 9, por favor. Vamos fazer uma junção desses dois textos. Livro de Salmos. Salmo é fácil de achar, né, irmãos? Salmos 46, só o verso 9. Diz assim: Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. E você diz amém, pode se assentar. Os dois textos que nós fizemos leitura aqui, parece que são diferentes um do outro, mas na verdade eles são assuntos que estão relacionados um com o outro, e no decorrer da mensagem você vai entender. Eu preciso muito que você preste atenção no início daquilo que a gente vai falar, para você entender a mensagem. Se você conseguir entender os 5 primeiros minutos de uma pregação, você vai entender ela todinha. Nós chamamos de introdução, de comentário introdutório. Nós vamos falar hoje sobre a equipe de Deus. Você sabe que tem pessoas que têm as suas equipes. Eu tenho a minha equipe de amigos, de trabalho. O pastor Lima tem a equipe dele, o pastor tem a sua equipe, que envolve toda a igreja. E em dado momento da história, Deus resolveu um dia montar uma equipe para uma determinada função. É claro que as equipes se desmancham. A equipe não perpetua para toda a vida. Quem já fez parte de uma equipe no colégio aí alguma vez? A equipe, a gente estudava, na época da gente, o trabalho em grupo, ia para a casa do outro, era aquela batalha, mas quando a equipe pegava junto, os resultados eram extraordinários. E Deus montou essa equipe na época dos juízes. A gente sabe, irmãos, que quando Moisés tirou Israel do Egito, e em seguida passou o comando por ordem de Deus para Josué, Josué entrou na terra prometida. E eu escutei um pastor dizer uma coisa, não sei se os irmãos concordam com o que ele disse também, eu gosto muito de guardar. E ele disse que um dos perigos de um pastor, de um líder, é não fazer sucessores. E ele disse que Josué não fez um sucessor como Moisés fez, porque Moisés treinou Josué com muita eficiência, e quando Deus levou Moisés, Josué estava pronto para seguir a obra. Josué não deixou sucessor. Se você for olhar para a Bíblia, ele não passou o cajado oficialmente para ninguém. E se você me perguntar, pastor Rinaldo, o que aconteceu após Josué? Os anciãos de Israel, que acompanharam a trajetória de Josué, aqueles que já tinham uma certa idade, conseguiram tocar o barco da obra de Deus por um período de tempo, porque as pessoas confiavam nos anciãos que viveram ao lado de Josué. Só que esses anciãos foram indo para a eternidade. O tempo deles, pela idade avançada, acabou, Deus os levou, e o povo se dispersou, porque os novos ensinadores não tiveram o relacionamento com Josué como os anciãos que tiveram. Os anciãos viram Josué, Deus usar Josué, milagres aconteceram, e eles passavam credibilidade. Os outros que ouviram os anciãos contarem, não tinham aquela habilidade, eu não vou nem falar de técnica, mas não tinham aquela graça para ensinar o povo, e o povo foi se afastando de Deus. O povo se afastou de Deus, irmãos, e se afastar de Deus é um perigo eminente. O inimigo acha brecha, entra pela porta, faz uma bagaceira, como se diz por aí. Mas o povo, mesmo disperso de Deus, alguém resolveu clamar.
E quando alguém resolve orar, Deus resolve agir. Irmãos, eu nunca vi Deus decepcionar quem ora. Até para casar, viu, mostrando? Deus não decepciona quem ora. Quando você ora com propósito e com objetivo. Aí começou a época dos juízes. A Bíblia diz que o primeiro juiz, o nome dele era Otoniel. Otoniel, sobrinho de Caleb. Caleb tinha uma moça muito bonita, e o primo botou o olho na menina, e o sogro caiu na besteira de dizer: se você vencer o gigante lá das montanhas de Anak, eu dou minha filha em casamento. O cara venceu no mesmo dia. Está na Bíblia. Foi lá e venceu, e ele se tornou juiz de Israel, e por 40 anos Israel sossegou, por causa da graça de Deus que estava sobre ele. Irmãos, no período dos juízes, o Espírito Santo não era dado como hoje é dado para a igreja. Era dado por porção, por medida. Era dado em casos específicos. Quando Deus escolhia alguém, Deus derramava uma porção do Espírito para aquela finalidade. Foi o que aconteceu com Otoniel. Depois que Otoniel morreu, reinou 40 anos em Israel, o segundo juiz era um homem que era canhoto, chamado Eude, que o povo gostava muito dele, mas o ministério dele acabou, o povo tornou a se corromper. Aí se levanta o terceiro juiz, um homem chamado Sangar, que também fez um trabalho excelente e morreu, o povo se desviou. Aí aparece no cenário da história uma mulher chamada Débora. Débora, entre os 14 juízes que existiram em Israel, ela foi a única mulher que Deus levantou. Deus levantou uma mulher porque o machismo em Israel nessa época era grande. Mulher não tinha muito valor a não ser procriar e servir ao marido. Quem conhece a história do judaísmo sabe que as mulheres sofreram até Deus mudar a sina delas, porque não havia aquele valor que elas tinham que ter, porque Deus nunca fez distinção de sexo para a obra dele. Depois de Débora se levanta um juiz que a gente conhece demais, Gideão, o homem dos 300, tem hino, tem tanta coisa. Depois de Gideão aparece Tolá, Jair, Jefité, Ibissã, Elon, Abidom, Sansão, Eli, e o último juiz quem foi? Tudo de ensino. Como foi o nome do último juiz? Quem disse Davi aí que eu ouvi assim? O último juiz foi Samuel. Depois de Samuel veio a época dos reis. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão, quarto rei Roboão e assim por diante. Então esse foi o período do juiz. Agora, eu quero falar dessa equipe de Deus, baseado aqui no texto que lemos. E o texto que lemos aqui em Juízes está nos contando uma história triste de um homem chamado Jabim, que era rei de Canaã, que por 20 anos atormentava Israel violentamente. Irmãos, um mau vizinho já lhe incomoda por um tempo. Um mau colega de trabalho já lhe incomoda. Agora você imagine um cara que está mandando sobre você, que você tem que pagar tributo a ele, que tem que fazer o que ele quer. A velha história. Você tem que comer na mão dele. Era isso que Israel fazia. 20 anos comendo na mão de Jabim. E a Bíblia diz que esse Jabim oprimia eles porque ele tinha 900 carruagens de ferro. Não havia nenhum exército, pastor Lima, naquela época, que tivesse carros de ferro, a não ser Jabim, rei de Canaã. E ele oprimia o povo, e o povo não tinha muita opção de vida. Na verdade, o povo não vivia, o povo sobrevivia. O que plantava tinha que dar uma parte grande para Jabim. Era aquela agonia, mas o povo resolveu orar. Irmãos, vou profetizar aqui nessa santa tribuna para alguém que está aqui. Vou profetizar, se você tem uma causa daquela que está machucando o seu calo, mas se você disser para Deus, Deus, eu vou decidir orar de forma específica por essa causa, pode escrever aí na sua agenda, vai ter mudança de Deus na terra. Por causa da oração, a mão de Deus se move para fazer milagre. Aí nesse período que o povo está orando, aparece essa mulher
chamada Débora, que ninguém esperava que ia ter uma mulher profetisa e juíza. O que é que uma juíza fazia na época de Débora? Ela era tipo uma juíza de pequenas causas, que aconselhava as 12 tribos de Israel. Só que não ficou só nos conselhos. Deus começou a dar mensagem profética. O povo começou a gerar uma credibilidade e reconhecer que Débora era profetisa. Agora, para Deus derrotar Jabim, Deus precisava montar uma equipe. Irmãos, por incrível que pareça, apesar dele ser soberano, dele ser Senhor, dele ter todo o poder sobre tudo e todos, Deus nunca trabalhou sozinho. Por isso que Deus chama você. Deus chama você às vezes gordo, magro, alto, baixo, com um bom poder aquisitivo, às vezes liso. Deus chama porque Deus chama a gente que Ele escolhe para a equipe dele. Primeiro membro da equipe de Deus, Débora. Por que Deus chamou uma mulher para a obra dele? Deus chamou uma mulher e colocou nela a palavra, porque nada acontece sem a palavra. Sabe por que você está sentado nessa cadeira e eu estou aqui, nessa tribuna? Por causa da palavra que um dia entrou em nós. A palavra que nos foi evangelizada, que foi enxertada em nós através da vida de alguém que pregou para nós. Então Deus levanta Débora. Quando Débora está com a palavra de Deus nela, Deus agora revela para Débora e diz: Débora, eu quero que você chame Baraque, filho de Abinoão, e diga para ele que eu, o Senhor, vou entregar Sísera, capitão do exército de Jabim, e os 900 carros de ferro nas suas mãos. Gente, sabe aquilo que você olha pela lógica humana e acha impossível? Foi o que Baraque viu. Quando Débora disse: Baraque, Deus mandou lhe dizer que vai entregar Sísera, vai entregar o rei de Canaã, vai entregar os carros nas suas mãos. Mas tem um detalhe, Baraque. Deus quer que você suba ao Monte Tabor. Esse Monte Tabor existe até hoje. Só aparece 3 vezes, pastor Edmilson, o nome Monte Tabor na Bíblia. Esse monte fica a 17 quilômetros do mar da Galileia, lá em Israel. Ele fica a 575 metros acima do nível do mar. E Deus disse: suba neste monte. Deus disse para Baraque: agora você não vai subir sozinho. Você precisa das 2 tribos de Israel, tribo de Naphtali e tribo de Zebulon. Você vai pegar 10.000 homens dessas 2 tribos e vai subir o monte. Irmãos, tem coisa que não adianta a gente questionar. A gente tem que fazer aquilo que Deus direciona. Por estranho que seja, quando a gente resolve fazer aquilo que Deus direciona, começa a acontecer milagre. A Bíblia diz que esse homem chamado Baraque olhou para Débora e ele não tinha a palavra de Deus nele. Ele disse: eu vou, Débora, mas eu vou para a batalha com uma condição. Débora olhou para ele e falou assim: qual é a condição? Ele disse: você precisa ir conosco também subir o Monte Tabor. Você também precisa ir para a batalha. Agora, se você me perguntar, pastor Reinaldo, por quê? Baraque pediu para Débora ir. Qual era a importância de uma mulher? Simples. Baraque reconheceu que a palavra de Deus estava em Débora. Baraque sabia que 10.000 homens não dava para vencer um exército numeroso do rei de Canaã. E ele sabia que a palavra que estava em Débora poderia mudar o curso daquela história. Irmãos, quer ter sucesso? A palavra em você. Quer ter vitória? A palavra em você. Quer ter bênçãos e bênçãos sobre você e a sua descendência? Não deixe soltar em você a palavra. Porque a palavra é alimento. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus. Vai abrir uma loja? Coloque a palavra sobre aquela loja. No seu estabelecimento, ore e ministre sobre o estabelecimento a palavra, que você vai ver Deus agir. Vai viajar, está dentro do carro, ore e invoque a palavra de Deus para a viagem ser abençoada. Baraque reconheceu
que ele não tinha habilidade suficiente para vencer aquela batalha, por isso que ele exigiu que Débora fosse naquela peleja. Na mesma hora, Débora disse: olha, Baraque, eu vou, mas tem um detalhe: a honra desta batalha não será sua, será de uma mulher. Olha só, a equipe de Deus está sendo formada. Primeiro membro da equipe de Deus, Débora. Segundo membro da equipe de Deus, Baraque. Terceiro membro da equipe de Deus, os 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon. Quarto membro da equipe de Deus, uma mulher anônima chamada Jael, que habitava nas tendas, esposa de um homem chamado Ebé. O marido dela era da descendência do sogro de Moisés, e ele tinha vindo lá da região do sogro de Moisés, e estava ali, e ele tinha aliança com o próprio rei Jabim, rei de Canaã, e com Sísera. Ele vivia debaixo da proteção desses homens. Mas Deus estava chamando aquela mulher para sua equipe. Irmãos, Deus é estrategista. Deus tem pessoa nos 4 cantos dessa cidade. Deus tem gente que está em lugares estratégicos, porque Deus tem algo para fazer. Há pessoas na sua família que estão em posições estratégicas que Deus colocou para que o inimigo seja derrotado nessa batalha. A Jael, ninguém conhecia ela. Ela era anônima. Irmãos, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui, profético. Deus é especialista em pegar gente do anonimato e colocar no lugar de destaque. Isso aqui não é jargão nem história de pregador, eu estou falando com conhecimento de causa. Deus pega quem não é para se tornar. Deus pega quem não tem e começa a dar para o nome dele ser glorificado. Deus pega pessoas sem nome e dá um nome. Deus pega gente igual pegou Davi lá do pasto e colocou no trono de Israel. Deus pegou José na cadeia do Egito e colocou para ser governador. Pegou Daniel, levado de escravo para a Babilônia, e colocou para ser primeiro-ministro. Irmãos, tem gente aqui nesse culto, eu estou crendo que Deus vai colocar você em lugar estratégico. A gente aqui no anonimato, que Deus vai tirar do anonimato e vai colocar no lugar que Ele quer que você chegue. Nós não estamos brincando de culto. Vou repetir em alto e bom som. Há pessoas aqui que estão escondidas, que estão no anonimato, e Deus vai pegar pela mão direita e vai colocar num determinado lugar estratégico para o nome dele ser glorificado. Se eu fosse você, eu levantava a mão e dava um glória, que de repente é você. Deus está montando a equipe dele. Vamos lá. Primeiro membro, Débora. Segundo, Baraque. Terceiro, 10.000 homens da tribo de Naphtali e Zebulon. Quarto, membro da equipe, Jael. Mas Deus ainda vai chamar mais 2 membros para a equipe dele. Deus vai chamar para a equipe, fazer parte da equipe, o Monte Tabor. Por quê? Porque Deus usa pessoas e se utiliza de lugares estratégicos para fazer a vontade dele. Ai, meu Deus, Deus me botou aqui para trabalhar nessa empresa. Foi, porque Deus tem algo com você lá. Ah, meu Deus, Deus me botou para morar nesse bairro. Eu já morei numa cidade de Santa Catarina, pastoreando igreja, dentro de uma favela que o tráfico de droga era pesado, mas todo mundo me respeitava por causa da palavra de Deus, e Deus fez uma grande obra naquela cidade. Deus vai botar você no lugar estratégico para o nome dele ser glorificado. Eu não estou dizendo aqui só que Deus vai colocar você na favela. Deus pode colocar você num lugar alto, viu? Do lado de pessoas do alto escalão da sociedade por causa de um projeto, viu? Deus vai colocar gente aqui, isso é a revelação da palavra. Deus vai colocar você do lado de pessoas que você nunca imaginou, por causa da palavra, por causa da chamada, por causa do projeto. Deus vai te colocar em um lugar que só Ele sabe, para o nome dele ser honrado em você. Agora, para terminar a equipe de Deus, pastor Lima, a equipe ficar completa, Deus vai chamar o 6º membro da sua igreja, da sua equipe. Deus vai chamar um ribeiro, chamado de Ribeiro de Quizon.
Olha aqui para mim, como é que Deus fez. Débora profetizou. Baraque juntou os 10.000 homens e subiu o monte. Eu não sei se você prestou atenção, eu sou um tipo de pessoas, quando alguém vai pregar, eu gosto de prestar atenção naquilo que é lido. No capítulo 4, versículo 12, nós lemos que avisaram a Císera, capitão do exército de Jabim, que Baraque, Débora e os 10.000 homens de Naphtali tinham subido ao lugar alto, ao monte Tabor. Enquanto eles estão lá escondidos no lugar, sem serem destacados, o inimigo não estava nem aí. No momento que avisaram que Baraque estava no monte Tabor, Císera ficou endemoniado e pegou os 900 carros de ferro e os seus cavaleiros e saiu em disparada para pegar Baraque, Débora e os homens que estavam com eles lá no monte Tabor. Pastor, não estou entendendo. Espera aí que eu vou explicar. Deus vai lhe tirar do anonimato. Deus vai destacar você. Isso é revelação da Bíblia. Mas vai ter ataque do inimigo. Hoje eu escutei alguém na rede social dizer assim: os meus projetos, eu nem oro para o diabo ouvir. Eu não conto para ninguém. Irmãos, isso é besteira e fantasia. É claro que tem casos específicos, que é segredo de seu e Deus. Mas tem muito crente, pastor, que faz uma fantasia. Eu vou orar assim em silêncio para o diabo não ouvir. Quem é maior? É o diabo ou o Cristo que você serve? Nós estamos dando mais ênfase para o acusador, para o destruidor. Sabe o que é que Martinho Lutero disse? Em uma das suas declarações, ele disse que o diabo não é nada mais, nada menos do que um cachorro amarrado na coleira de Deus. Ou seja, há limites para Satanás. Maior é quem está com você do que quem está contra você. Eu entrei em um carro de um taxista em São Paulo há uns anos atrás, e ele, crente, disse: eu não estou mais orando e nem jejuando. Porque quando eu estava orando e jejuando, o inimigo ficava furioso e me atacava. Eu estou dizendo que eu ouvi. Parei de orar e jejuar, está uma benção. Irmãos, nós estamos no tempo de ter ciência que o diabo vai atacar a igreja, vai atacar você, mas o maior está com você. Com você está o braço poderoso de Deus. Com você está o anjo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que os anjos de Deus são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Você já pensou nisso? Tem um anjo com uma função específica trabalhando por você. Está na Bíblia, Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantos livramentos Deus já deu para a gente por causa do anjo que está ali? Salmo 91, 11, 12, nós vamos ler que o Senhor nos guarda para nós não tropeçarmos com o nosso pé em pedra. Cai 1.000 do lado, 10.000 à direita, e Deus não deixa a gente ser atingido por causa da proteção. Disseram para Císera que Baraque estava no lugar alto. Quando você começar a ser atacada ou atacado porque Deus está destacando você, não desista, não chute o pau da barraca, como diz por aí, prossiga. Diga: Jesus, venha cá, vamos comigo, suba no monte comigo, Jesus. O Senhor está me destacando, então venha comigo. Jesus jamais vai deixar você só. Está escrito que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lança fora. Sabe o que o profeta Joel disse uma vez? Diga ao fraco. Deus usou o profeta Joel para dizer assim: diga ao fraco que eu sou forte. Você está servindo a um Deus forte, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra, o Deus da história, o Deus do seu futuro. Eu vou dizer uma coisa para as meninas dessa igreja e para os rapazes aqui, vou dizer como boca de Deus nessa tribuna: não vai precisar de vocês ir lá no mundo buscar o cônjuge de vocês, porque se não tiver ainda aqui, Deus vai trazer salvo. Não precisa se desesperar. Pastor Edmilson, nem se desespere com obreiros, porque Deus traz. Se não tiver pronto, Ele apronta aqui dentro. Porque o Senhor está fazendo uma grande obra e não pode parar.
A equipe de Deus está montada. Tem Débora com a palavra. Tem Baraque, estrategista. Tem 10 homens dispostos a lutar pelo reino, pela vontade de Deus. Tem um monte que os historiadores dizem que esse monte Tabor foi lá onde Jesus se transfigurou quando descia mais os discípulos e se transfigurou e mostrou a glória para o discípulo, o rosto resplandeceu. Deus agora tem um ribeiro de Quizon. E agora o inimigo vem para cima da equipe de Deus. Quando a equipe de Deus vai ser atacada, o ribeiro de Quizon, se você ler a história do ribeiro, você vai ficar maravilhado. É só um riacho, lá no Nordeste chamamos riacho. O que é um riacho? Um pequeno rio, que não tem muitas forças, a correnteza, que você toma banho qualquer hora do dia, é o chamado pequeno riacho. Assim é o ribeiro de Quizon. Mas quando Baraque, ou seja, quando Císera, capitão do exército de Jabim, está vindo com os 900 carros e o seu exército numeroso, o ribeiro de Quizon começa a transbordar. No capítulo 5 de Juízes, Débora vai cantar o canto. Quando você chegar em casa, pega o capítulo 5 de Juízes e lê, que você vai chorar de alegria e vai ver o que aconteceu nessa batalha. O ribeiro de Quizon, que Deus chamou para a equipe, começou a transbordar. Veio uma enxurrada de chuva momentânea, porque quando Deus quer fazer, sabe o que a Bíblia diz? Que Deus desbaratou o exército de Jabim. O que é desbaratar no original? Significa Deus agiu diretamente contra o exército. O ribeiro começou a encher. E a Bíblia diz, pode conferir, no capítulo 5, versículo 22 do livro de Juízes, quando Débora cantou o cântico da vitória, ela diz que os cascos dos cavalos começaram a se quebrar. Os 900 carros de guerra de Jabim, eles eram, primeiro, puxados por um homem que dominava os 2 cavalos. Em cima do carro de guerra tinha um cara com uma lança para jogar nos inimigos, e havia o arqueiro para disparar a flecha. O que é que Jabim orientava mais Císera, o seu exército? Ele dizia assim: bota o cavalo para pisar os soldados inimigos. Segundo, se o cara não morrer com o pisão do cavalo, jogue a lança e mata. Não morreu com o pisão do cavalo, nem com o jogar da lança, dispare a flecha, é para matar. Não morreu com o pisão do cavalo, não morreu com o jogar da lança, com o disparar da flecha, então joga o carro de ferro em cima dele. Não escapava ninguém. Só que no Salmo 46, 9, nós lemos o texto que diz assim: Deus faz cessar a guerra até os confins da terra. Primeiro, Deus quebra o arco. O camarada pegou o arco para jogar contra o soldado de Israel. Não me pergunte como, mas a Bíblia diz que Deus quebra o arco do forte. Parece que eu vejo assim, o camarada puxa o arco, Deus quebra na mão dele, porque Deus que tem compromisso com a promessa e a palavra dele. Mas ainda tem a lança. Mas a Bíblia diz no Salmo 46, 9, que Deus corta a lança. A mão invisível de Deus começou a agir. Enquanto os 900 homens pegaram a lança para jogar no exército de Deus, a mão de Deus começou a cortar. Foi pedaço de lança para tudo que é lado. Os cascos dos cavalos já estão enterrados já no ribeiro. Eles já caíram, está na Bíblia. A flecha já foi quebrada, a lança já foi cortada, mas ainda tem os carros de ferro. Aí a Bíblia diz aqui no Salmo 46, na parte C, já no final, que Deus queima os carros no fogo. Irmãos, quando um carro pega fogo, já aconteceu comigo uma vez, eu vinha num carro, é um circuito elétrico, alguma coisa na elétrica dele que gera faísca, e o carro entra em combustão e pega fogo. Mas os carros de Jabim não tinha nada de elétrica neles.
eram feitos de ferro, mas a Bíblia diz que Deus queima os carros do inimigo no fogo, porque Deus tinha dito: eu vou entregar Jabim e Sísera nas mãos de Baraque. Hoje tem coisa que Deus faz hoje, que Deus tem pressa para fazer, por causa daquilo que Deus tem determinado para a sua vida e para os seus. Eu disse para vocês que Deus montou uma equipe estratégica. Todo crente na igreja é importante para o reino. Pastor Edmilson, eu vou dizer uma coisa para o senhor, de público aqui. Eu admiro muito a forma carinhosa que o senhor trabalha com seus crentes. O jeito que o senhor os trata. Eu não tô dizendo, o senhor sabe que eu não sou de bajular, mas eu sou de reconhecer qualidades. Eu e o Lima somos amigos até hoje, e da família, sou cliente dele. Lima fez uma coisa por mim quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, que ninguém fez, mas ele fez. Pegou o carro dele, arrumou a geladeira e me abençoou. Quando Deus me prosperou, eu peguei a bênção e dei para outra pessoa. Então, assim, a forma de você tratar as pessoas com palavras e com atitudes, isso faz toda a diferença. Porque quando você trata bem as pessoas, lá na frente, o fruto da sua bondade vai aparecer. Vai aparecer, não tem como ser ocultado. A forma de você tratar as pessoas, isso faz toda a diferença. Baraque juntou a equipe de Deus. Baraque está fazendo um trabalho para Deus, às vezes até meio perdido, sem entender. Mas Deus está usando Débora com a palavra. Deus está usando os 10 homens da tribo de Naftali e Zebulon. Deus está usando o Monte Tabor. Pastor, mas o que é que Deus fez no Monte Tabor? Destacou eles lá na altura, para o inimigo ver e ir para cima e perder a batalha. Mas ainda no meio dessa batalha, o Sísera, que era o perigoso, capitão do exército de Jabim, ainda está vivo. E a Bíblia diz que ele foge, e Baraque sai perseguindo ele, e procura daqui, e não acha. Sabe onde é que ele vai parar? Vai parar na casa de Jael, lá no lugar que Deus tinha um membro da equipe em posição estratégica. Não adianta o inimigo tramar, pelejar, aprontar, porque Deus tem na obra dele pessoas estratégicas, em lugares estratégicos, para fazer algo grande na obra dele. Tem gente, irmãos, que sai até da igreja falando mal, pensando que é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Não quer fazer, Deus levanta outro. Deus levanta humilde. Deus levanta quem é manso, porque o dono da obra é ele. Sísera chega na casa de Jael, e eles tinham uma aliança. Jael recebe a visita de Sísera, fica meio assustada. Ele diz: olha, Sísera, olha Jael, eu quero que você me dê água e me esconda aqui na sua casa. Se aparecer alguém, não diga que eu estou aqui. A Bíblia diz que ela lhe deu em bandejas leite. A Bíblia vai usar um termo, manteiga. Quando ele bebeu o leite, ela cobriu ele e disse para ele: pode ficar tranquila, que ninguém vai saber que você está aqui. A Bíblia diz, irmãos, que naquela época, quem fazia as tendas, ajudava no trabalho, na confecção das tendas, eram as mulheres. Era um trabalho pesado, mas não tem trabalho ruim quando Deus está no comando. Eu vou dizer uma coisa forte aqui para alguém. No trabalho que você está hoje, Deus está treinando você. O que você está fazendo hoje no seu trabalho secular, Deus está lhe treinando para o amanhã. Não se desespere. Ah, pastor, mas eu estou trabalhando de repositor. E amanhã, quando você for o gerente daquela loja, daquele mercado, como é que você vai passar instrução para os novos repositores? Ei, Deus está treinando você. Tem gente nesse culto, vou dizer sem medo de errar. Há pessoas aqui, presbítero irmão Marcos, que estão debaixo de um treinamento de Deus. E quando terminar o treinamento, você vai sentar na cadeira do destaque, do milagre, porque Deus não vai levantar você de forma aleatória. Deus vai levantar você com qualificação para fazer o que Ele quer. Sabe o que é que Jael fez? A Bíblia diz, no capítulo 4, você pode ler de Juízes, que ela pegou
uma estaca de madeira da tenda. Ela tirou sem a tenda cair. Ela foi sábia, fez com muita prudência. Irmão, tudo que você for fazer, que Deus estiver no comando, faça com gosto, com zelo e com prudência, porque o resultado aparece. Não precisa de fazer nada para Deus assombrado. Faça com o coração em paz, porque quando você faz assim, o resultado de Deus aparece. E eu digo a você, sem medo de errar, você está fazendo para Deus com qualidade, vai aparecer resultado, e alguém vai ficar encantado com milagres que virão sobre sua vida. Assim te diz o Senhor aqui nessa noite. Olha, Jael, pega a estaca de madeira, tira com cuidado. Aqui nessa outra mão, a Bíblia diz que ela pegou um martelo, vai bem devagarinho. O Císera estava dormindo. Só para vocês terem uma ideia, o esposo de Jael, o nome dele era Ebé, ele era protegido de Císera. Ou seja, se a gente for olhar, pastor Edmilson, pela lógica, ela não tinha razão nenhuma para matar Císera, capitão do exército de Jabim, porque era ele quem protegia. Mas quando Deus está no negócio, quando Deus está no controle, quando Deus levanta você com estratégia, você faz algumas coisas que parecem diante da sua vontade que é loucura. Não é loucura. A mensagem da cruz parece que é loucura para os que se perdem, mas para os salvos é o poder de Deus. Quando Deus lhe der direção, faça, ainda que pareça loucura. Aquilo que parece loucura é milagre para a glória do nome do Senhor. Ela pega a estaca, crava aqui na fronte dele, aqui, ó, no pescoço, nessa parte, e com o martelo. Pastor, o senhor está falando de morte. Eu estou falando de derrota de um inimigo que afugentava e oprimia o povo de Deus. Ela mata o Císera, deixa lá. Sabe quem é que vem atrás de Císera? Baraque. Baraque vem no desespero, procurando. Irmão, Deus levanta pessoas para ajudar a gente da onde você menos se espera. Baraque nunca pensou que uma mulher havia de matar aquele general que tinha muita habilidade e tinha muito jeito com a guerra. Era 20 anos liderando aquele exército. E uma mulher anônima, uma mulher que era até parceira do exército de Císera, faz o trabalho que nem um guerreiro conseguiu fazer. E isso é muito lindo. Sabe o que é que eu aprendo com isso? A palavra profetizada sobre nós faz toda a diferença. Débora tinha dito para Baraque, no dia que Deus mandou montar a equipe, Débora disse para Baraque: vai ter a batalha, eu vou contigo, mas a vitória vai ser de uma mulher, a honra vai ser de uma mulher. O que é que eu aprendo aqui, pastor Lima? Eu aprendo que sobre Jael tinha uma promessa profética de Deus. Deixa eu ver se você está entendendo. Sobre você tem promessas e promessas de Deus. Promessas de Deus. Por causa dessas promessas, seus dias têm sido acrescentados sobre a terra. Por causa dessas promessas, Deus tem lhe abrido portas de excelência. Por causa desta promessa, Deus tem andado com você pelo fogo, pelas águas, pelos desertos, pelos lugares áridos, e você tem tido vitória sobre vitória por causa de promessa de Deus que está em você. Você sabe quando você olha para você e você diz: poxa vida, eu não mereço isso aqui não, Deus, mas eu abraço a sua promessa. Jael, nem ela sabia, pastor Edmilson, que tinha uma palavra profética. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui com base bíblica. Só tem duas mulheres na Bíblia que são chamadas de bendita. Uma é Maria, a mãe do Salvador. A outra é Jael. Onde é que está escrito? Capítulo 5 de Juízes, quando Débora cantou o canto da vitória, mais Baraque, ela disse: bendita seja Jael entre as mulheres das tendas. Porque a promessa de Deus, ela levanta.
ela tira do anonimato. Irmãos, vou repetir para terminar essa pregação. A mulher anônima chamada Jael passou a ter o nome estampado nas páginas seletivas das Escrituras por causa do Deus da Bíblia, que pega quem não é para transformar em um projeto dele. Eu quero que você fique de pé com permissão do pastor. Eu quero que você fique de pé. Olha, eu vou dizer uma coisa muito forte aqui. Se você faz parte da equipe de Deus, você já está. E se ainda não tiver, Deus vai colocar em lugares estratégicos. Isso aqui é muito forte. Eu vou repetir. Quem se sente aí que você é membro da equipe de Deus? Levanta a mão. Eu não sou muito de pedir essas coisas não, mas eu vou fazer uma coisa aqui. Olhe para o irmão do lado e pergunte se ele é da equipe de Deus. Se ele sorrir, ele é. Sorriam? Aleluia! Aleluia! Se você faz parte da equipe de Deus, vai ter muita luta. Pastor, vai ter muita luta. Vai ter muito desafio. Jesus nunca deixou de falar a verdade. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. E os crentes acrescentam: e vocês também vão vencer. Mas eu vou dizer uma coisa: vai ter luta, mas vai ter vitória. Salomão disse que tem tempo que chora, mas tem tempo de sorrir. Tem tempo que planta, mas tem tempo de se colher. Tem tempo em que você está arrancando, jogando pedra, espalhando pedra, e tem tempo que você está juntando pedra. Fala de juntar bênçãos, pedras, dependendo da conotação bíblica, fala de preciosidade, daquilo que traz resultado para você. Agora eu vou orar pelos membros da equipe de Deus nessa noite. Deus vai mover você nesse final de 2021, você vai entrar 2022 segurando na mão de Deus. E por favor, quando estiver orando, se lembre dessa mensagem e diga: Deus, eu sou da sua equipe. Eu sou da equipe do Senhor. E não precisa de andar com uma placa no peito dizendo que sou da equipe de Deus. Porque eu estava sentado ali, a mocidade estava cantando no início, eu senti uma alegria muito grande. E eu estava, irmãos, percebendo que Deus olha lá do terceiro céu, porque tem 3 céus. 3, pastor, sim. Tem um céu atmosférico, que é esse que a nossa visão alcança. Tem um céu cósmico das galáxias, que só dá para ver com a luneta. E tem o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus, onde Paulo foi levado uma certa vez. Quando Deus olha lá do terceiro céu, Paulinho, Deus olha além do céu da galáxia, além do céu atmosférico, Deus olha além da sua roupa, além de como você está por fora, Deus olha lá dentro. Aí quando Deus olha, presbítero Marco, Deus diz: é da minha equipe. Mas como é que Deus sabe que você é da equipe dele? Vou lhe dizer já. Por causa do Espírito dele que está em você. Você está pensando que você faz parte da equipe porque você é boazinho, ou você é o cara, ou nós somos o expert? Não. É por causa da graça. É por causa do Espírito. Eu vou profetizar que tem pessoas nesse culto que Deus vai usar você no dom da palavra, da ciência. Aqueles textos bíblicos que você lê, que não consegue entender, Deus vai começar a lhe inspirar, a revelar. Você vai preparar mensagens e vai pregar com graça, porque Deus vai dar uma sacudida na equipe dele para balançar o inferno. Assim diz o Senhor aqui nessa noite. Vai ter gente aqui que vai acordar na madrugada e não é o diabo não. É o Deus Todo-Poderoso despertando você para a oração. Porque você faz parte da equipe. Há pessoas aqui que vão diminuir o percentual de acesso à rede social para relacionamento com Deus. Há gente aqui que até na hora da oração vai desligar o seu aparelho celular por causa do relacionamento com Deus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Oh, aleluia.
Há uma presença dele. Eu conheço essa presença, pastor Edmilson. Eu conheço essa presença dele na casa. Se eu fosse você, eu deixava ele encher da presença. Olha aí, Jesus, a sua equipe. Olha a tua equipe, Jesus. Olha a equipe que o Senhor comprou com sangue. Olha a equipe do Senhor nesta noite. Aleluia. Aleluia. É muito forte o que eu estou sentindo dele aqui nesta noite. A carne está tremendo com essa graça. Eu vou deixar você orar. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Pode ver se há em mim um verdadeiro adorador. Vamos formar um coral? A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Levante a mão. Eu quero te adorar, mesmo se o dinheiro, mas a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Oh glória, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. A equipe canta pra ele assim, é bem bonita. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és. Você faz parte da equipe dele. Você faz parte da equipe dele. Meu Deus, que presença é essa, Jesus? Vai enchendo do Espírito, vai enchendo, Jesus. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Levante a mão e diga assim comigo: tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, eu sei. Jesus está abraçando a sua alma nesta noite. Você faz parte da equipe dele. Você faz parte da equipe dele. Sobre suas mãos está uma unção diferenciada, diz o Senhor, aqui nesta noite. Deus vai fazer o seu ministério fluir com tanta graça que
não só esse estado, mas o Brasil vai conhecer o tocar das suas mãos sobre esse instrumento que diz o Senhor aqui nessa noite. Dê glória. Há uma presença dela aqui. Levanta as duas mãos ao céu, você que é da equipe dele. Levanta as duas mãos. Diga assim comigo: Senhor, coloque sobre minhas mãos uma unção de milagre e de autoridade, porque quando eu colocar minha mão sobre alguém, vai ter bênção. Coloque sua mão sobre alguém aí, coloque. O Espírito de Deus está querendo possuir a sua vida inteiramente e fazer um movimento qual você nunca sentiu. Dê lugar à voz do Espírito de Deus. Se Deus falou com você, corra aqui para frente. Vai ter cura de Deus agora. Vai ter cura agora. Vai ter doença que Deus vai arrancar agora. Isso, as meninas vão cantar enquanto a gente estende as mãos. Nós vamos profetizar que vai vir um novo tempo de Deus. Isso aqui não é emocionalismo. Isso aqui é a presença do Deus da Bíblia. Pode cantar. Estenda as mãos. Nós estendemos as mãos para abençoar. Nós estendemos as mãos para abençoar. Para reconhecer. Olha o milagre acontecendo aí. Olha Jesus abrindo porta. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, ainda se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. És fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Você faz parte da equipe dele. E ainda que eu não Meu mereça, Deus. permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, Glória. fiel a mim. Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Segura o som um pouquinho aí. Segura o som. Segura o som um pouquinho. Deus, nós ministramos a poderosa palavra do Senhor nessa noite. Com muito temor e tremor, nós falamos que o Senhor monta equipes para a obra. O Senhor montou uma equipe no tempo de Débora, porque era para aquele tempo. Aleluia. Aqui no Ministério MEP tem uma equipe que o Senhor montou.
pessoas que entenderam que fazem parte da tua equipe. Pessoas que estão sensíveis à tua voz nesta noite. Por isso, esse grupo canta, pode cantar para Jesus.